Oi parceiros, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa saga bíblica do livro de Ruth. A gente estudou, lembrando que a gente estudou no vídeo passado o capítulo 2 e o capítulo 1 do livro de Ruth, então vou dar uma procurada aqui no canal que vai dar tudo explicadinho dos capítulos que antecederam o capítulo 3. E a gente vai estar estudando aqui nessa Bíblia, que é a Bíblia que a gente vai estar estudando na nova tradução da linguagem de hoje. E se caso for diferente da sua tradução, se for outra Bíblia, se for outra versão, eu vou ficar deixando os versículos aqui que a gente vai ficar analisando, versículo por versículo, estudando. E o capítulo 3, cara, é um capítulo que eu gosto muito, porque ele traz muito o Boaz, a relação de Boaz com Ruth, o relacionamento deles dois. Então a gente vai analisar tudo no capítulo 3, a gente também vai ver costumes da época, antiguidade, e a gente vai ver, analisar e vai ficar tudo maravilhoso. E perdoe-me se o áudio estiver um pouco ruim, é por causa que tá ventilando muito, tá muito vento aqui. E eu gravo aqui fora para dar um ar de mais naturalidade pro vídeo, para ficar muito falsificado. Então, antes de a gente começar a estudar nosso capítulo 3, a gente vai relembrar algumas coisas que aconteceram no capítulo 2 e no capítulo 1. Que eu vou fazer aqui um tópico rapidão pra gente poder entender. Que foi, os personagens da nossa história são Noemi e Ruth. Uma relembração aqui do nosso capítulo. Tanto que o capítulo chama Ruth porque a personagem principal se chama Ruth. Curiosidade! E nisso, Noemi, ela se casa com Elimelec e tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles saem da cidade deles, que era Belém, e vão para Moabe por conta de muitas dificuldades que eles estavam passando, que era fome, e nisso acabou atingindo a família deles, e eles decidem ir para Moabe, para poder não morrer de fome e continuar com as posses dele. Nisso, a primeira tragédia ocorreu, que foi Elimelec, o falecido marido de Noemi, acaba falecendo, morreu, bateu a bota. E nisso, Malom e Quilion casam-se com moças moabitas, que moças de outros povos, moças de povos pagões, que a gente já viu no capítulo 2. Eles casaram com moças de povos pagões. E a segunda tragédia ocorre na vida de Noemi, que foi a morte dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, morrem, batem as botas também, junto com o pai. E nisso ficam as 3 mulheres sozinhas, Noemi, Ruth e Orfa. E nisso Noemi, ela decide voltar para a cidade, para o país, para Moabe, para o país dela, que era lá Belém, o país de Israel e a cidade de Belém. E nisso eles vão lá voltar. E acontece que a nossa queridíssima Noemi falou, olha, é o seguinte, vocês, minhas noras, vocês estão aqui comigo nessa viagem, só que eu não quero que vocês vão porque vocês são jovens, vocês ainda têm uma vida toda pela frente, então eu quero que vocês voltem para Moabe, para casa dos pais de vocês e recomecem a vida lá, porque vocês vão encontrar maridos, pretendentes, vão ter filhos, eu não quero estragar a vida de vocês com esse problema, que é uma coisa que está me fazendo mal, eu quero que vocês sigam a vida de vocês. Nisso, Ruth e Orfa começam a chorar, não, a gente vai seguir você, só que Ruth falou assim, a gente vai continuar seguindo você e é isso. Orfa falou, eu vou seguir você, minha sogra não sei o que, aquilo lá. Aí depois ela, tá, beijo, passar bem, tchau, vou voltar pra Moabe e é isso. Aí Ruth, não, onde a senhora for eu vou também, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E nisso Ruth decidiu e foi. Aí Noemi não bateu de frente, então elas foram lá pra Moabe. E nisso elas chegaram lá em Moabe, e aí a população ficou, nossa, aquela é Noemi, ela voltou pra cá. Só que ela falou, cara, não me chama de Noemi, eu tô triste, então me chamem de Mara, porque o Senhor me fez me sentir tanta aflição na minha vida, Ele tá me punindo de alguma coisa que eu não sei o que, então me chamem de Mara amargurada. E nisso ela voltou lá sendo a Mara, não sei o que. Aí nisso, no capítulo 2 ainda, a gente vê sobre a história aí isso aí foi o resumo no capítulo 1. Aí no capítulo 2 começa que Noemi... Ai, gente, cabelo, perdão, que aqui tá vendo muito vento. Nisso, no capítulo 2 fala que a Ruth, ela decide começar a trabalhar por conta que elas foram pra lá literalmente como se fossem mendigas, porque elas não tinham terras, não tinham propriedades, não tinham particularmente nada que necessariamente era delas, só as roupas do corpo que elas levaram. Então ela estava realmente passando por necessidades. E ela falou assim, né, eu imagino a cabeça dela, cara, a minha sogra já tá muito velhinha, ela já tá uma senhora idosa, então eu sou mais jovem, eu tenho mais energia, mais habilidade. Vou trabalhar no lugar da minha sogra e nisso ser o sustento, o proveito da minha família. E nisso Ruth vai lá e por coincidência, alguém se chama Deus lá, fez ela ir lá pro campo de Boaz. Boaz viria a ser o futuro resgatador de Ruth. Nisso ela vai entrar lá no campo de Boaz. Aí Boaz se interessa muito por ela, primeiramente porque Ruth era uma mulher muito bonita e ela tinha uma fama de uma mulher muito virtuosa na cidade. Ela chegou sendo uma mulher muito respeitada lá
por tudo aquilo que ela tinha feito pela sogra dela. E nisso ele se interessou muito pela história de Ruth, ele se interessou muito pela essência de Ruth, quem Ruth realmente era. E nisso ele se apaixona por Ruth pela essência, pelo caráter dela. E a gente vai ver isso mais ou menos no decorrer do capítulo 3. Então acaba no o capítulo 2 falando sobre isso, sobre que a Noemi falou pra Ruth, olha Ruth, ele é nosso parente próximo, nosso resgatador, então vamos lá, minha gata, que você tem o direito ainda de se casar e você continuar uma grande descendência, então eu vou fazer de tudo pra você se casar com Boaz. E nisso, o capítulo 2 termina nessa história, nesse enredo, nessa futura coisa que vai acontecer, que a gente vai estudar agora no capítulo 3, o que de acha que Noemi vai aprontar para Ruth poder casar com Boaz. A gente vai ler agora. A gente vai começar agora a estudar o capítulo 3 do nosso livro de Ruth. E lembrando aqui rapidinho, eu já avisei no começo do vídeo, mas que a Bíblia que a gente vai estar estudando é da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é essa daqui, porque eu acho que fica mais fácil para estudo bíblico e fica a linguagem de hoje, então fica bem mais fácil para a gente poder entender e analisar. E eu vou colocar os versículos bem aqui para a gente poder, para mim quando falar, vocês poderem enxergar os versículos. Então, capítulo 3 começa. A bondade de Boaz. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar marido para você, a fim de que você tenha lá. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, essa noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte, lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe saber que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vai. Levante a coberta dos seus pés, dos pés dele, e deite-se ali. Ele dirá a você o que deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhava as espigas e fez tudo que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir em um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou as cobertas dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto de seus pés. E ele perguntou: quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O senhor é nosso parente chegado e por isso é o seu dever de me proteger. Boaz respondeu: que o Senhor abençoe minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Você não foi procurar um homem mais moço que fosse rico ou fosse pobre? Agora, minha filha, não tenha medo. A cidade toda sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado, sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado que eu. Fique aqui o resto da noite. E de manhã nós veremos o que é dele, se ele quer ser o seu responsável por você. Se ele quiser, muito bem. Mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele, enquanto ainda estava escuro. Ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que havia ido uma mulher lá. Então Boaz disse: tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e despechou na capa uns 20 quilos de cevada e ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa de sua sogra, perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz havia feito por ela e disse ainda: ele também me deu toda essa cevada e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: agora minha filha tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. No capítulo 3, a gente viu muita coisa que aconteceu. Primeiro foi que Ruth, ela se deitou. Pra que diacho que Ruth se deitou nos pés de Boaz? Se ela queria fazer alguma coisa com ele antes do casamento, gente, tem muita coisa aqui que a gente tem que analisar, tem que estudar. Porque lembrando que são costumes, tradições na época que a gente vai estudar, vai ver tudo isso hoje, responder as dúvidas, tudo certinho. Porque tem realmente muita coisa que precisa ser analisada no livro de Ruth. E principalmente a gente viu que Boaz realmente é o resgatador de Ruth. Ele prometeu que ele vai ser o resgatador se o parente mais próximo que ele recusar o direito de resgate para com Ruth. Então, resumindo, a gente já tem aqui muito spoiler do livro de Ruth, do capítulo 3 de Ruth. E lembrando que o próximo vídeo vai ser o último da nossa saga, porque acabou 4 capítulos, é bem rapidinho o livro de Ruth. Mas continuando aqui.
Quando a gente leu que Noemi falou, olha, vai lá de Boaz, vira sua melhor roupa, vista-se bem bonita, elegante, a roupa mais gatinha que você tiver, passa bastante perfume pra você ficar cheirosa, faça uma make poderosa, vai lá como não quer nada, fica olhando lá, ele guardando lá a cevada e fica lá só de mituca. E quando ele for lá pra dormir lá na cevada, você vai lá, veja se ninguém te olhou e vai lá, deite no pé dele. Cara, quando eu li isso, eu fiquei, gente, Noemi queria que Ruth fizesse alguma coisa? Eu não queria, porque não tá aparecendo. Não tá aparecendo que ela foi lá só pra, então você dorme tão bonito, boa, deixa eu ficar olhando você. Não, parecia que queria outra coisa. Mas na verdade não, isso era um costume, uma tradição da época. A gente já vai explicar o porquê disso. Antes de começar aqui o capítulo 3, eu fui dar uma pesquisada na nossa queridíssima internet sobre esse assunto. E falou assim, um canal, que eu vou deixar aqui no link na descrição, que ele falou que o Boaz, na verdade, era uma tradição da época, era assim, os donos de terras, os fazendeiros, os donos de terra, os homens importantes lá que tinham dinheiro. Era muito normal eles dormirem na própria cevada, por conta que quando eles recolhiam a cevada, debulhavam a cevada, pegavam a cevada, que era o fruto do trabalho deles, que era o fruto do trabalho tão árduo, tão suado, que era recolher os grãos do seu fruto, do trabalho. Então, normalmente, os donos de fazendas, de campos, eles dormiam lá para evitar se roubassem, se viessem ladrões e roubassem a cevada e os grãos. Então, aconteceu isso com Boaz. E quando os servos que ficavam lá com eles, que não tinham dinheiro para ir voltar para casa, se ficasse onde ele trabalhava e a casa muito longe, era normal eles dormirem lá também. E nisso, se ele fosse muito amigo de um dos servos, aí o servo fosse tipo, pô, você é meu servo amigo, eu gosto de você, então eu vou tirar minha capa e estender sobre você. Isso que fala quando Ruth falou que para Boaz tirar a capa e estender sobre ela que ela era sua serva. Que era nesse sentido, que era no sentido de mais ou menos de amizade, que se tinha com os servos, com os amigos. E isso a gente leu quando Ruth fala nesse versículo bem aqui, fala que, pô, Boaz, estende a sua capa sobre mim, porque eu sou sua serva. E nisso está explicando sobre esse contexto. Mas aí, Noemi, e Noemi no versículo 1 diz assim, um dia Noemi disse a Ruth, minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Noemi, ela não tinha mais nenhuma ligação familiar com Ruth, mas ela ainda se preocupava. E cara, eu não sei vocês, mas isso mostra uma amizade muito legal, muito da hora de sogra e nora, porque no mundo que a gente vive hoje, uma amizade assim não tem, literalmente não tem. Tu vê aquelas piadinhas de, sogra boa é sogra morta, sogra boa é sogra longe, não sei o quê. Então a gente vê essas piadinhas de sogra e nora, aquele fight. E é só a gente ligar a televisão, no Cidade Alerta, em outros jornais, pra ver o quanto que sogra e nora não se dão bem, nora dá facada em sogra, sogra dá um tiro na cabeça de nora. Então, cara, a gente vê cada coisa que a gente fica passado. E no livro de Ruth, mostra toda essa amizade que elas se tinham uma com a outra. E, cara, eu fico assim, passada realmente com a amizade delas. E como eu já tinha falado, Noemi e Ruth, elas não tinham mais nenhuma ligação, que a ligação que elas tinham era quando Ruth ainda estava casada com Malom, que era o marido dela. E Ruth, ela mostra a preocupação com a felicidade de Ruth. E aí mostra uma coisa assim que Noemi, ela não era assim egoísta, porque quando Ruth estava lá com ela estava sendo um bem, porque ela estava conseguindo pegar mantimento que Ruth trabalhava. Então, se Ruth se casasse, ela poderia falar assim, Ruth, muito bem, olha, minha sogra é o seguinte, Noemi, eu me casei, eu tenho marido, eu tenho filho agora, então não dá pra me ficar todo o tempo com você, então tu vai ter que se virar, eu tenho que seguir minha vida. Ruth poderia ter feito isso quando se casasse, não sei o quê, e todo esse bagulho, só que Noemi, ela não se preocupou em se beneficiar, mas ela se preocupou em ver a felicidade da nora que ela tanto amava, literalmente da filha do coração. Então ela se preocupou muito na felicidade, na vida conjugal de Ruth. Então, no versículo 1 está falando sobre isso, sobre a generosidade, digamos assim, que Noemi tinha para com Ruth. Aí, bem aqui no versículo 8, está falando daquele negócio que quando Noemi falou para Ruth, para ela ir lá na cevada, lá na fazenda do Boaz e fizesse tudo aquilo. Aí no versículo 8 está falando assim, no meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Tá, muito legal a atitude de que Ruth teve, mas por que, Mali? Por que Ruth ela se deitou nos pés de Boaz? Porque ela não poderia ter se deitado no lado de Boaz, que Boaz estava deitado
em cima dos grãos. Ela podia muito bem ter deitado com ele, do lado dele, ou um pouquinho distante. Mas por que ela se deitou nos pés dele, Mali? Explica pra gente. Calma lá, meu consagrado, que eu vou explicar pra você. Ela se deitou nos pés de Boaz para mostrar respeito que ela tinha, porque, como eu já tinha falado, aquele negócio dos servos, dos amigos lá, era uma tradição muito bacana o servo se deitar nos pés do patrão para mostrar, tipo, que eu sou seu servo, essas coisas, e o patrão reconhecer isso. Mas ela não se deitou exatamente ao lado de Boaz, porque, cara, eles ainda não estavam casados, eles não tinham nenhum vínculo, é só de patrão e funcionário. Então eles não tinham nem vínculo assim matrimonial para poder se deitar um ao lado do outro. E também Ruth, ela mostra muito respeito que ela teve com Boaz nessa atitude de se deitar aos pés e não ao lado. Coisas que, se fosse hoje em dia, a gente não faria notoriamente. Eu acho que me deitaria do lado. Eu não me deitaria do lado, eu empurraria o cabo e falava, sai da cama, que eu vou me deitar aqui. Então é isso. Então, provavelmente você deve estar pensando a mesma coisa, tipo, eu não deitaria do chão, não. Mas Ruth, ela mostrou ser uma mulher de muito valor, uma mulher virtuosa, ao se deitar aos pés e não ao lado. Aí bem aqui no versículo 12 está falando o seguinte: de fato sou seu parente chegado e sou responsável por você, mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado que eu. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem, mas não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com a responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Eita, gente, dá pra escutar os pássaros aqui? Os pássaros estão alegres, porque a gente tá falando de Deus. Amém, irmão? Amém. Então, no versículo 12 e no versículo 13, tá falando que Boaz, ele reconheceu que ele era realmente parente próximo de Ruth e ele era o resgatador, tirando a questão de que tinha um resgatador mais próximo que... um resgatador mais próximo que Boaz para poder cuidar de Ruth. Então, tirando esse fato, realmente, ele reconheceu que ele era o resgatador de fato. Aí, bem aqui no finalzinho do versículo, fala que ele falou assim, tá, então a gente vai ver isso amanhã, agora deite-se e durma de novo. Cara, vamos ser sinceros. Quando Boaz ele falou isso, ele se preocupou muito com a reputação que Ruth tinha, porque quando ela chegou na cidade, ela chegou como uma mulher virtuosa, uma mulher de valores, uma mulher de princípios, porque ela tinha saído de um lugar, de Moab, que era um país, uma cidade pagã, que o sangue pagão, como a gente já tinha falado no capítulo 2, corria nas veias dela, ela era de fato, literalmente pagã, e quando ela decidiu voltar com sua sogra lá para Belém, ela se converteu e falou, naquele nosso versículo que a gente tanto ama, o seu Deus será o meu Deus. Então ela se converteu, ela virou cristã, virou crente, parceiro. Então ele se preocupou muito com a reputação, porque, gente, vamos fingir aqui, eu e você, a gente tá em uma baladinha, não que a gente esteja, que nós somos crentes, tá? Mas tá lá numa baladinha, a gente sai e tá lá no bar do seu Zé. Ui, seu Zé quer uma cervejinha. Aí a gente olha pro lado, aí tinha uma irmã que era da igreja, falava, não, eu sou crente, sou da igreja. Saindo 3 horas na casa de um homem. Aí a gente falaria, nossa, que lindo. Ela tá evangelizando. Nossa, que lindo. Tá falando sobre Deus, né, irmã? Eu não sei vocês, mas eu ficaria, irmã... Irmãzinha, eu pensei que a senhora era da igreja, tá fazendo o que na casa dele? 3 horas? Irmã? Gente, eu já fica essa irmã era da igreja. Então a gente pensaria logo essas coisas. Então Boaz, ele se preocupou muito com a reputação de Ruth. E além disso, imagina, se ela saísse de noite, que tava muito escuro, tava de madrugada, saísse... Ela poderia, então ele se preocupou com uma série de fatores. Ela poderia ter sido assaltada, poderia ter sido violentada, estrupada, essas coisas, poderia ter sido violentada, ela poderia ter sido raptada, sequestrada. Então ele evitou uma série de fatores para não acontecer com Ruth. Falou, olha, deite-se aqui até, durma um pouco e quando antes de amanhecer você volta para sua casa, volta para sua terra para ninguém saber que teve uma mulher aqui, para não acabar perdendo a sua valorização, sua credibilidade. Então, no versículo, perdão, gente. A Ruth não, é soluço. Então, no versículo 12 ao versículo 13, ele se preocupou com o bem-estar de Ruth, sobre essa questão, tanto dos status, tanto com a preocupação mesmo com ela na sociedade. Então, bem aqui no capítulo 3, a gente só vai destacar mais um versículo, que é o versículo 15.
o versículo 15, a gente só vai destacar mais esse, que depois a gente vai ler um resumão aqui que eu fiz, que é um resumão muito da hora sobre costumes, tradições, que na verdade é uma coisa que a gente já estudou daqui, mas a gente vai recapitular lá no sermão. No resumão rapidinho, que era Ruth, costumes e tradições da época, que eu mesma fiz, então, gente, quer isso? Mas vamos lá. Eu ia mudar de posição pra posição original, só que eu fiquei tão bonita assim que eu vou deixar. Vou até tirar umas fotinhas pro Instagram. Então, se você não me segue, vai me seguir. O nome do meu Instagram, o nick do meu Instagram é o mesmo nome do canal, que é Mali Gaspar. Então, vai lá, me dá biscoito, tá? Porque nós gosta. Então, vamos lá, analisar o versículo 13, perdão. Então, Boaz disse, tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu, ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Boaz, ele garantiu que Noemi ela teria algo, por exemplo. Porque ele falou, cara, Noemi é a sogra que... Pronto, Amanda, até muito desastrada. Gente, desculpa, é que realmente eu sou muito desastrada aqui. E eu tô com o fone do fio aqui, tá toda hora aqui batendo. Mas ok, então ele tentou garantir que Noemi falou assim... cara, Noemi é uma sogra que Ruth tanto ama, que elas são muito amigas. Então eu vou garantir que ela tenha alguma coisa, uns quilos de cevada pra tanto ela não sair de casa, da minha casa, porque ela literalmente dorme aqui, pra ela não sair de mãos vazias, mas levar alguma coisa pra sogra, pra ter alguma coisa, um sustento. Então ele falou assim, então essa foi a mentalidade de Boaz, que cara, Boaz ele era muito da hora. E cara, eu admiro muito Boaz, porque Boaz ele realmente ele se assemelha muito com o caráter e a personalidade dele com Cristo, porque quando Boaz, ele se declara no capítulo 3 que ele era o resgatador de Ruth. Cara, eu só vejo isso como Deus, como Jesus, ele veio para esse mundo, porque vamos relembrar um pouquinho da história de Jesus. Jesus veio para esse mundo, Jesus, um bebê, ele nasceu de uma virgem, né, gente, na nossa Virgem Maria. Ele veio ao mundo, um mundo de sofrimento, um mundo de batalha, um mundo só de desgraça, perdoe-me, mas um mundo só de destruição. Então ele veio, passou por todo tipo de sofrimento, tudo pra gente poder ter a salvação, a vida eterna. Então quando Jesus ele veio para cá, ele veio ser o nosso resgatador. Então então a gente somos salvos pela graça, mediante a fé que vem somente nele. E ninguém se achega ao Pai, a Deus, se não ser através de Jesus. Então, cara, quando Jesus ele veio, ele falou, cara, eu sou o seu resgatador, eu sou o seu pai, eu sou o seu irmão, eu sou o seu noivo. Então eu vou voltar para esse mundo, eu vou voltar de novo, novamente, para pegar a minha noiva, para voltar, que eu vou voltar. E, gente, eu tava lendo recentemente no TikTok, que era um negócio sobre a volta de Jesus, muito da hora também, quero fazer um vídeo sobre, mas um vídeo futuro, que é quando a gente acabar a nossa saga bíblica sobre o livro de Ruth, que fala sobre a volta de Jesus, mas ok. Então, quando Jesus, ele já se assumiu ser o nosso resgatador, mas quando Boaz, ele se casa com Ruth e resgata ela para poder ter uma descendência com ela e continuar o nome do marido, é a mesma coisa que Jesus faz por nós. Ele tá lá no céu agora, esperando pelo tempo dele poder vir pra, sabe, nos resgatar. Então ele vai nos resgatar desse mundo de sofrimento, ele vai nos pegar e nos falar, meus filhos, venham, minha igreja, minha noiva, venha, eu sou o seu noivo. Então venham pra mim que eu vou resgatar vocês desse mundo de sofrimento, desse mundo de amargura, desse mundo onde reina tristeza, reina dor, reina fome, perseguição. Eu vou salvar vocês, eu vou levar junto ao céu, vou levar vocês onde vocês nunca deveriam ter saído, que é a Canaã celestial, que é o nosso lar. Então venham, eu vou voltar a vocês, eu vou voltar para pegar vocês. Então, esse caráter de Boaz, já falar Benjamim, de Boaz se assemelha muito com o caráter de Cristo quando ele veio a esse mundo e voltará novamente, tá? Então agora a gente vai ler aqui, gente, tá toda hora caindo, perdendo o telefone, realmente. A gente vai ler agora a nossa coisinha aqui, que é Ruth, costumes da época, que eu fiz aqui quando eu tava estudando o livro de Ruth. Então vamos ler. O livro de Ruth sempre tenta destacar a mulher virtuosa que Ruth é. Um breve resumo dos primeiros capítulos de Ruth. 1. Noemi era casada com Elimeleque e tiveram 2 filhos. 2. Saíram de Eufrates e Belém e ficaram em Moabe. 3. Elimeleque morre. 4. Quilion casa com Orfa e Malom com Ruth. 5. Quilion e Malom morrem. 6. Noemi manda suas noras irem para as suas famílias. 7. Orfa vai e Ruth fica. 8. Noemi e Ruth vão para Belém. 9. Noemi troca o nome para Mara. 10.
Noemi pede para Ruth pegar alimento em alguma plantação. E 11, conhecemos nosso queridíssimo Boaz. Dito e feito, esse é o resumo dos primeiros capítulos que antecedem o capítulo 3. O capítulo 3 intriga muitas pessoas, pois os costumes da época eram bem diferentes dos costumes de hoje. Uma característica, portanto, admirável em Ruth é a obediência a Noemi. Isso deve ser analisado hoje em dia. Filhos, obedeçam vossos pais e pais se preocupem com vossos filhos. Ruth, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, diz o seguinte. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, tem que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com que você esteve, é o nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando uma cevada na eira. Lave-se, perfume-se e vira sua melhor roupa. Desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que ele tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e ele dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que está me dizendo. Cara, eu vejo essa geração, uma geração aqui de adolescentes que falam: olha, eu sou maduro o suficiente para saber onde eu tô indo, então é eu que mando no meu próprio umbigo e é isso, meus pais não precisam saber de nada. Gente, se até Ruth, que já foi uma mulher casada, que era viúva, se preocupou em dar satisfação da vida dela pra Noemi, porque Noemi, ela tava morando com Noemi era a sogra dela, então ela se preocupou em falar pra Noemi, falar: olha, então eu vou obedecer a senhora porque a senhora que mandou eu fazer isso. E quando eu vejo os pais assim, mandando os filhos fazer alguma coisa, os filhos: não vou fazer porque eu já sou adulto o suficiente e você não manda em mim. Aí eu fico: gente, mãe, pai, bate. É só bater. Eu fico assim, sabe? Tipo, uma chinelinha e ia cantar os dentes na hora. Mas assim, brincadeira, tá, gente? Essa parte é porque minha mãe, se fosse eu, minha mãe só olhasse pra mim: tu não vai fazer não, é? Tá bom, então. Então, cara, obedeça vossos pais, filho, obedeçam os seus pais. E pais, se preocupem com vossos filhos, porque se você não se preocupar, infelizmente ele vai achar um lar onde as pessoas se preocupem, onde as pessoas se preocupem com ele na rua. Então, cara, se preocupem realmente com o filho de vocês, porque filho é sagrado, porque Deus que te deu, tá? Então, cuide dos filhos que Deus te deu. Quando Ruth esperou Boaz terminar de comer e de beber, e esperou ele ficar só, sem ter falado a ninguém o seu problema, porque ninguém poderia resolver o seu problema, a não ser Boaz, mostra como devemos nos comportar. Eita, leão. Como devemos nos comportar diante dos problemas. Não estou me referindo que a gente não deve desabafar, contar para alguma pessoa o que está acontecendo com a gente, mas estou me referindo a falar com alguém que não irá ajudar, com quem não irá acrescentar nada na nossa vida, e pelo contrário, só vai espalhar aquele nosso problema. Aquelas irmãs fofoqueiras, não tem? Que a gente se abre com ela, fala: irmã, tô passando por isso, isso, a irmã: não, tipo, vai ficar tudo bem na sua vida, não sei o quê. Tchau, irmã, eu vou orar por você. E Bernadette, tem irmã ali? Caraca, o marido chifrou. Não tem aquelas irmãs que falam os problemas pros outros? Cara, eu fico só passada, só fico só olhando assim. Ai, irmã. Ai, você. Então, mostra como a gente deve se relacionar diante dos nossos problemas. Que não irá ajudar. A espera que Ruth mostrou em relação a Boaz traz outro ênfase. Em questão aos nossos dias, a espera que Deus nos concede. Deus, a gente diz que você já sabe, mas Deus responde a nossa oração de 3 formas diferentes: sim, não e espere. Essa espera tem diferentes funcionalidades: nos preparar para aquele momento e testar a nossa confiança em Deus. Quando Ruth deitou aos pés de Boaz e não ao lado dele, mostra o respeito que ela teve, pois eles ainda não eram casados. Quando foi no meio da noite, Boaz acordou e viu uma mulher perto de seus pés. Perguntou o nome dela e ela respondeu. Naquele momento, Ruth declarou que ele era o resgatador de sua família. Boaz falou para Ruth que tinha outro parente próximo e que se assegurou que ele iria resolver o problema. Então, o capítulo 3 termina aqui, gente, com essa certeza de que vai entrar outro personagem na história de Ruth, que é quem sabe, o nosso resgatador de Ruth. Mas um leve spoiler, né? Não é Boaz mesmo. A gente vai ficar com Boaz mesmo. Então vai entrar outro personagem na história de Ruth, mas que não é tão importante, mas que é importante, entende? Não é tão importante, mas é. Então é isso, capítulo 3 acaba aqui com essa análise. E me perdoe realmente se eu estiver um pouco distraída, porque tá ventilando muito, tá vindo muito pássaro pra cá. Eu tô com medo deles me bicarem, porque esses pássaros são meio revoltados. Eu acho que eles são meio bipolar, sabe? Que nem eu. Mas ok, eu respeito cada um. E é isso, então, gente, o capítulo 3 acaba por aqui. Próximo sábado a gente vai estar entrando no capítulo 4, que é o último capítulo, gente, que é o último capítulo do nosso livro de Ruth.
E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado, entendido a mensagem que o livro de Ruth, capítulo 3, deixou passar. E vocês mandem para as pessoas também, para ajudar na divulgação do canal, e dê like, gostei, para ajudar o vídeo a ser alcançado para mais gente. Então, é isso, beijos e até o próximo sábado. Tchau!